Boa noite, gente. Hora das respostas do nosso segundo quiz, que foi postado ontem, no dia 8, e a gente vê hoje. Foram questões avulsas sobre vários aspectos, né? Começando um pouco sobre história clínica. A primeira questão foi se uma gestante que vem com lúpus, qual a observação mais provável no ecofetal? E a gente bota uma frequência bem baixa, de 60, e uma frequência bem alta, de 230. E acho que vocês lembram que os anticorpos do lúpus, né, podem passar pela barreira placentária e danificar o sistema de condução do coração fetal. Então, o que a gente mais vê associado ao lúpus é o bloqueio atrioventricular, que cursa com a frequência baixa. Então, resposta certa, frequência de 60 batimentos por minuto. Segunda questão era um bebezinho que tinha 6 quilos, era um filho de mãe diabética sem tratamento, e a gente perguntou qual a complicação cardiovascular mais provável. E acho que vocês lembram também que com a alteração do metabolismo da glicose, o diabetes, principalmente o diabetes clínico não tratado, a gente pode ter hipertrofia miocárdica. Às vezes a própria miocardiopatia hipertrófica, às vezes até com obstrução ao fluxo na via de saída do ventrículo direito. Então a resposta certa aqui não é miocardiopatia dilatada, e sim hipertrofia miocárdica. Ok? Nossa terceira pergunta é de uma história clínica de 2 crianças. As duas falam que de repente o coração fica muito acelerado e que isso acontece sem relação com esforço. Mas a primeira diz que quando se senta, respira, se acalma, o coração gradualmente desacelera. E a segunda diz que essa aceleração ela some de repente, do mesmo jeito que começou. Não adianta sentar, não adianta relaxar, num determinado momento ela some. E a gente perguntava qual delas o diagnóstico de síndrome de Wolff-Parkinson-White é mais provável. Primeiro, a síndrome de Wolff-Parkinson-White é uma síndrome chamada síndrome de pré-excitação, que leva a episódios de taquicardia paroxística. E uma das características da taquicardia paroxística é que você deixa de conduzir pelo sistema de condução normal, né? No sinusal, no AV, feixe de Rich, ramos de Purkinje, e você entra por uma via acessória, você faz uma aceleração rápida, você conduz rapidamente esse estímulo, e da mesma forma que você entra na taquicardia, você sai dela. Então, em geral, as pessoas que têm taquicardia verdadeira, eles dizem que do mesmo jeito que aquilo começa, some. Quando é uma taquicardia por ansiedade e tudo isso, geralmente você sentou, relaxou, a frequência vai baixando aos pouquinhos e volta ao normal. Então não é 100%, mas é mais provável que a história de arritmia verdadeira ou que quem tenha a síndrome de pré-excitação de Wolff-Parkinson-White seja a segunda criança que disse que a arritmia entra e sai de forma brusca. Aí a gente vai para o exame físico, né, e falou de um bebê que tinha 48 horas de vida e que entra basicamente com um quadro de choque, né, que a gente descreve aí, uma taquicardia, sudorese, palidez, e que os pulsos radiais são impalpáveis e os femorais são palpáveis. Botou isso aqui como uma pulhazinha, mas também para alertar para algo muito importante. A gente pergunta qual a cardiopatia mais provável e colocamos coarctação de aorta ou outra. Coarctação de aorta é uma cardiopatia que a gente diagnostica por alteração de pulso, não é verdade? Mas qual é a característica da coarctação? É que o pulso femoral lá embaixo, ele é alterado, né? Então a gente tem os pulsos femorais diminuídos e os radiais normais. Existe uma situação clínica em que o bebê se apresenta muito mais cedo e de forma muito mais crítica, que a gente, logo no início da vida, logo nos primeiros dias, você ainda sente pulso femoral e não sente o pulso radial, porque a aorta é muito pequenininha e geralmente atrésica. E o nome que a gente dá a isso é a síndrome da hipoplasia do coração esquerdo. Então, na síndrome de hipoplasia do coração esquerdo, você ainda palpa muitas vezes o pulso femoral, porque tem um canal grande que se continua, né, do tronco pulmonar para a aorta descendente, e a via de saída do ventrículo esquerdo é praticamente fechada, tem atresia da aorta, e a aorta ascendente é aquele filetinho. Então, nessa situação, os pulsos se comportam ao inverso, e é uma situação extremamente crítica. A gente espera que vocês nem vejam muito na vida profissional, até os que forem da cardiologia também, a gente espera ver pouco essa doença, mas quando ela acontece, chama muita atenção, e a palpação de pulso nos ajuda a identificar e rapidamente encaminhar essa criança para tentar ver se podemos fazer alguma coisa por ela.
Segunda questão de exame físico, era uma criança de 6 anos que tem um sopro contínuo, que se ausculta mais ou menos no pescoço, e que desaparece um pouco com a movimentação da cabeça. E aí a gente pergunta o que é que faz com ela. Qual é a conduta mais provável? Será uma cirurgia cardíaca? Será T alta? Por que eu coloquei isso? Porque o sopro contínuo, a gente pensa muito no sopro do canal arterial, né? O sopro do PCA, e que em geral a gente manda para uma cirurgia ou para o cateterismo para fechar. Mas existe um sopro que a gente ouve mais no lado do pescoço, né? Que é um sopro que fica por cima da jugular, que é o ruído venoso. E que é uma jugular com um pouquinho de quinte, e quando você mexe a cabeça da criança para o lado contrário, aquele sopro tende a desaparecer. Isso é um sopro completamente normal, não tem nenhuma repercussão, e a criança, em geral, vai ter alta e não vai precisar ficar sendo acompanhado. Claro que os exames terão que ser feitos. Terceira questão do exame físico. É uma criança de 6 anos, assintomática com uma P2 única e um sopro ejetivo. E a gente pergunta qual a cardiopatia mais provável. Estenose pulmonar ou comunicação interatrial. Acho que naquele videozinho que a gente passou antes já falou muito da importância, né, de segunda bulha na ausculta. O sopro da estenose pulmonar e o sopro da comunicação interatrial, eles se originam na via de saída do ventrículo direito. Eles podem ser muito parecidos em característica. A segunda bulha, por sua vez, nos ajuda a identificar a doença. Na comunicação interatrial, eu sempre tenho muito sangue, ou sangue a mais, passando pela via de saída do ventrículo direito, que é o sangue que está vindo do átrio esquerdo, átrio direito, e passando na via de saída. Então, eu tendo a ter uma segunda bulha desdobrada e desdobrada de forma fixa. Na estenose pulmonar, como a válvula pulmonar é estreitada e tem dificuldade na abertura e no fechamento, o componente pulmonar ele vai ficando diminuído, hipofonético, e às vezes chega até a ser único. Eu não ouço mais o componente pulmonar da segunda bulha. E isso nos sugere, claro, que essa cardiopatia, então, é uma estenose pulmonar, por essa P2 única. Ok? Vamos para o tópico de raio-x. Aí aqui eu perguntava, a silhueta cardíaca descrita como tamanco holandês, ela é típica de qual patologia cardíaca? Transposição dos grandes vasos ou tetralogia de Fallot? E a resposta correta é tetralogia de Fallot, né? Tem a silhueta típica chamada de tamanco holandês. E coloquei uma segunda imagem, uma segunda pergunta que tem uma imagem cardíaca, e aí eu pergunto, essa imagem cardíaca é sugestiva de quê? Mais uma vez coloquei as duas, e o motivo pelo qual eu coloquei isso é porque às vezes a gente decora o nome de alguma coisa, mas não reconhece aquilo que a gente está falando, né? Então, se vocês olharem bem para esse raio-x, ó, a gente tem o arco médio à esquerda escavado, com o ventrículo direito que faz como se a ponta levantasse, e é isso que lembra a imagem do tamanco holandês, né? Então, é essa mesma imagem que a gente tem aqui, e essa imagem é característica de tetralogia de Fallot, ok? Depois a gente tem algumas questões de eletro, né? A primeira a gente pergunta sobre o padrão de evolução do complexo QRS no período neonatal. Talvez muitos de vocês, sei que são estudantes, ainda não viram eletro, e é um pouquinho difícil, mas de qualquer forma vai ter curso, né? No início do ano a gente faz e vai ver isso de maneira fácil, mas lembra, o ventrículo dominante, quando a gente nasce, é o ventrículo direito. A derivação V1 é aquele que a gente bota o eletrodo bem aqui em cima do ventrículo direito, né? No quarto espaço intercostal, à esquerda do externo, bem na frente do ventrículo direito. Então, as forças elétricas resultantes da ativação ventricular, elas vão vir na direção do ventrículo direito. Então, em V1 eu tendo a ter uma onda R, né, positiva, dominante, e em V6 lá atrás eu tenho uma onda negativa, que é a força se afastando e vindo para a parte anterior do tórax. Então, aqui a resposta certa é R dominante em V1 e S dominante em V6. Quando a gente inverte isso, é quando a gente já tem o ventrículo esquerdo dominante, que vai acontecer pela maior parte da vida da gente. É o outro padrão, mas o neonato é RV1, SV6. Depois eu perguntei alguma coisa sobre os critérios de sobrecarga de átrio direito, sobre a onda P. Aí, para aqueles de vocês que não viram o eletro ainda, a onda P é uma junção de dois componentes de onda P, o componente do átrio direito e o do átrio esquerdo. O átrio direito despolariza primeiro, então ele faz a primeira parte da onda, o átrio esquerdo faz a segunda parte, e o somatório dessas duas faz a ondinha P que a gente conhece, que não tem mais de 3 milímetros de altura, nem mais de 2,5 quadradinhos de duração, que é 0,10 segundos.
quando o componente direito aumenta, ele puxa e eleva essa onda e ela fica mais apiculada. Quando o componente esquerdo aumenta, ela fica mais alongada. Então, duração maior que 0,10 é característica de aumento de átrio esquerdo e amplitude maior que 3 milímetros é característica de aumento de átrio direito. A resposta dessa daqui é a primeira, então. Ok? E a última foram 2 eletros, só para ver se vocês estão legaisinhos de contar a frequência cardíaca. Isso também é bom quando a gente está dando aula, né? Mas a frequência a gente olha uma derivaçãozinha que fica em cima de uma linha mais grossa e tem aquela regrazinha básica do 300, 150, 175, que é bem típico aqui nesse primeiro, né? E no segundo, quando a gente vem aqui para um em cima, 300, 150. Então aqui a resposta correta é 75 e 150 batimentos por minuto. Espero que vocês tenham acertado muita coisa. Amanhã tem caso clínico, novamente com perguntas específicas do caso, e ainda tem muita coisa para vir, ainda tem chance de virar aí a mesa. Tem umas pessoas que já estão bem na frente, mas vamos ver se mais pessoas entram e respondem para ver quem vai ganhar o prêmio no próximo dia 21, tá bom? Boa noite para vocês. Tchau, tchau.